a depender de conveniamento, eles oscilam. Em orçamento, a gente fala que no orçamento programa brasileiro, muitas vezes é mais fácil você arrumar uma justificativa para usar o recurso existente do que conseguir desenvolver o projeto para atuar sobre o problema que você verifica. Então, o que aconteceu ao longo desse tempo foi estruturar justificativas para conseguir buscar o dado desses convênios e de forma absolutamente oscilante no tempo. O próximo gráfico mostra ainda mais a descontinuidade. De novo. Gente. Precisa de um curso de formação para usar. Porque ele não parou de funcionar. Qual página que é? Lembra? Deve ser a 4ª. Tente. Isso, esse. Gente, o que são esses dados que eu sei que vocês não vão conseguir ler aí? Essas curvas mostram aqui, é um detalhe do Ministério do MJ. Tá? Então, é a execução do orçamento do MJ no período de 2002 a 2015. Então, é uma série longa também, que mostra aí várias fases do Ministério. E esse aqui é o gasto total, vejam, ele oscila da mesma forma como oscila aquele gasto do governo federal. Então, o gasto do Ministério também cresce até esse pico aqui de 2009 e 2010, e daí ele começa a cair. Certo? Os principais gastos associados ao Ministério estão relacionados à administração, gastos administrativos, estrutura da máquina, e previdenciários. São as duas primeiras curvas. Esta parte aqui de baixo é o que a gente chama de programática. Então, são os programas que estão propostos nos planos e que, vejam, eles vão se alterando. Então, primeiramente, eu tinha o quê? O SUSP, a proposta de criação de um sistema único. Com o fim de um período do SUSP, eu crio um novo programa, vou chamar de PRONASSE. Aí o PRONASSE tem sua ascensão e queda. E depois eu tenho o Segurança e Cidadania, que começa e também já declina. Então, aqui, o que eu percebo? Eu percebo a descontinuidade programática que a gente tem falado no dado da execução. Mais do que a descontinuidade programática, eu tenho uma continuidade de gastos, tem um incrementalismo de gasto administrativo, uma descontinuidade de gasto programático e uma certa inércia também dessa programação, porque não é que eu acabo com o problema de uma vez e eu começo outro. Eu tenho a existência, muitas vezes, de pedaços do programa anterior declinante, sem recurso suficiente para terminar um, e eu começo outra programação ao mesmo tempo, com mais força, e depois já declina. Então, eles três meio que convivem, mas com recursos insuficientes para dar conta de cada um deles. Não sei se está claro isso que eu estou falando, mas é uma execução orçamentária bastante complexa, aqui, um pouco problemática, em termos de que isso consiga render impacto, né, gerar efeitos a partir desse recurso. Esse quadro é especificamente os convênios que foram feitos no período em azul com os estados e a parte vermelhinha com os municípios. Então, vejam que também não há nenhuma tendência. Os convênios, aqui é desde 96 até 2015. Então, eu tenho um período que eu vou caindo convênios de 96 até 99, a praticamente não ter. Nesse período de 2000, passo a ter mais convênios com os estados, uma proposta que está associada ao SUSP, e cai de novo os convênios e vai recomeçar a ter uma força com a estruturação para a proposta do PRONASSE, que cai de novo com os programas sequenciais. Boa parte desses convênios a gente não consegue achar os termos de finalização dele e os resultados que eles apresentaram. Então, eu consigo achar os dados orçamentários, consigo perceber que não tem a glosa, mas também não tem finalização. Então, o que foi feito desse recurso todo, que não foi pouco recurso, a média de gasto, por exemplo, do fundo, que é uma das principais fontes para esses convênios, é de quase 400 milhões ano, e a gente não consegue ter
o relato do que aconteceu num período em que os dados da primeira mesa mostraram em que a gente está com um crescente em número de homicídios, por exemplo, contra as mulheres, e com essa oscilação toda na execução. Pode colocar. É o próximo. Esse último... Está vendo? Está todo mundo com problema. É a formação para todos. Eu quis trazer um detalhe maior aqui dos municípios, porque eu acho que essa é uma questão que tem que ser profundamente pensada, refletida por todos aqui que trabalham em segurança pública. Desse período analisado, de 98 até 2015, os municípios aumentam enormemente o gasto. Só que não são quaisquer municípios, são praticamente todos os municípios de faixas populacionais distintas aumentando o gasto em segurança pública. Então, aqui, esse rosinha, são os que têm mais de 500 mil habitantes. Esse azul claro são municípios de médio porte, entre 100 e 500, que também aumentam fortemente. Os municípios de mais pequeno porte, aqui entre 50 e 100 mil, aumentam, e esses aqui, que poderiam ser considerados municípios pequenos, também aumentam muito o gasto. Então, o que aconteceu no território brasileiro é que os municípios passaram, pelo menos de forma declaratória, a considerar a segurança pública como uma função sua ao longo desses últimos 15, 17 anos. Então, de forma que esse aumento em 4 vezes nos gastos municipais não é concentrado só em capitais e municípios de grande porte, ele está espalhado em todo o território nacional. Possivelmente porque a pressão de todo esse território faz com que os prefeitos resolvam atuar. Por isso, a gente tem hoje mais de 1.000 estruturas de guardas civis estabelecidas. Isso é muito além dos 80 municípios que estão sendo focados no plano. Isso é muito mais amplo. O que é que esses municípios estão fazendo com esse dinheiro? Além de estruturar a guarda, muitos deles estão repassando para estruturas dos estados, para complementar o salário das polícias civil ou militar para atuar no seu município. Isso tem sido um uso, mas não só. É preciso investigar o que esses municípios estão fazendo, porque é justamente num período que a gente parece ter mais migração de crime no interior, um aumento desse homicídio, por exemplo, contra a mulher, e a não redução de outros casos, mas o gasto está aumentando. E a curva de receita ela passa a cair aqui, naqueles últimos 2 anos. Aqui passa a cair. Como é que você sustenta isso aqui? Isso não faz muito sentido sustentar dessa forma sem saber o que está acontecendo, mas é algo que tem que ser pensado. Pode passar. Enfim, então, corroborando o que os colegas já comentaram, uma questão fundamental é preciso reavaliar o que essas 3 esferas fizeram com os recursos ao longo do período. A gente tem poucos dados adequados, vamos dizer, de estatísticas ligadas à segurança da forma como gostaríamos, até para construir metas. Os dados orçamentários, eu concordo totalmente, precisam ser muito melhorados, abertos, transparentes, e que a gente reavalie o que foi que a gente gastou nesse período todo em que o gasto, em números absolutos, mais do que dobra, nos municípios mais do que quadruplica, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque não conseguimos capturar nenhum desses efeitos. Então, que tipo de gasto foi feito? É muito em estrutura policial, segurança, administração e previdência, sim, mas também tem outras áreas que precisam ser reavaliadas. Reorganizar a estrutura do fundo me parece ser uma opção interessante, desde que não seja na forma de convênio pulverizado e pontual, como foi feito. Porque aquela oscilação enorme não parece ter surtiu muito pouco efeito para aquilo que se pretendia. A padronização contábil, concordamos totalmente, a gente já vem falando isso há mais de 6 anos, a necessidade de padronizar esses dados para a gente conseguir saber se o que São Paulo coloca como segurança é coerente com o que Santos coloca, com São Vicente coloca, e como é que está sendo ajustado isso nas políticas. E lembrando que, se a gente conseguir geoprocessar essa informação orçamentária, a gente consegue trabalhar os dados que o Gustavo apresentou de mancha de tipos de crime e a forma de atuação no território. Não adianta a centralização do recurso se a atuação tem que ser espraiada, descentralizada em alguns bairros ou em vários bairros.
Essa é uma informação fundamental, geoprocessar esses dados orçamentários também. Criar um consenso a partir de uma programação que seja ativa e organizada por resultados. Fazer um plano sem a concretude de resultado com a responsabilidade de quem vai fazer, de novo, não vai ajustar em nada. Fazer convênio de edital pré-pronto para armamento, para viatura, sem saber se aquilo faz sentido, é desperdício de recurso. Então, a gente precisa trabalhar essa questão, aumentando a visualização desse recurso, com a accountability do que está sendo usado, de quem está usando, e, fundamentalmente, que a sociedade consiga controlar esses dados, tanto as informações gerais de segurança, mas principalmente as informações orçamentárias também. Precisa ter controle social desse processo em todas as estruturas de ministérios, secretarias e das polícias, para a gente conseguir melhorar e avançar nessa atuação. Ok? Obrigada, gente. Obrigado, Úrsula. Agora é a minha vez aqui de tentar sistematizar algumas questões e a gente propor, pensar juntos aqui como é que a gente rompe essa inércia, já que nós temos algumas certezas, sejam elas quaisquer, então como é que a gente vence a inércia? Na prática, eu vou também, porque eu vou falar, e eu vou tomar cuidado com o degrau. Na prática, eu queria aproveitar, não sei se eu não ouvi aqui, mas tem alguns colegas dele aqui ontem, na plenária sobre construindo a segurança pública que queremos, na conversa depois ali na sala de espera com o coronel Bianchini, que é o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, representante do Conselho de Comandantes Gerais e da Federação de Oficiais, portanto, uma voz insuspeita no que eu vou dizer agora aqui, fala que, assim, polícia sem controle é a pior coisa que podia acontecer no mundo. Então, isso vindo do coronel Bianchini. Então, eu acho que essa para a gente começar a desfazer alguns tabus ideológicos e algumas dicotomias, com, desculpem a expressão, tolas em relação a é porque é pesquisador, porque é policial, porque é isso, porque é aquilo. Não. Aqui existe uma grande coalizão, já foi dito isso várias vezes, em torno de um projeto de Estado, um projeto de segurança pública, um projeto que a gente avance talvez, nos remédios necessários para fazer frente à epidemia de indiferença, que o Átila chamou a atenção, mas também faça para a gente reduzir a 60 mil mortes anuais. Tem uma informação que o Gustavo trouxe, e que a gente muitas vezes... Por que eu estou também dizendo tudo isso? Uma informação que o Gustavo trouxe que mostra a importância da gente trabalhar a questão da violência letal como um todo, e não só os homicídios. Boa parte das mortes acontecendo nos diagnósticos, nesses 81 municípios que estão sendo trabalhados, está se dando por força e ação de grupos de extermínio. Ou seja, não são simples homicídios dolosos, não são só, assim, um tipo penal. Para nós é mais importante, enquanto política de Estado, como a saúde faz há muito tempo, trabalhar a morte e não uma questão, estou trabalhando o artigo 121, tal como foi julgado no tribunal. Isso é uma coisa. Isso é uma tarefa importante do sistema de justiça, de tipificar e de individualizar a conduta, mas, para efeito de política pública, de planejamento de longo prazo, a gente também precisa saber como enfrentar a morte, ou como garantir a vida, se a gente pensar dessa forma. E aí, o que foi falado aqui é uma questão muito importante em relação olha, temos alguns pontos de consenso. Alguns pontos que todo mundo acha que tem a solução, e não são simples assim. No processo de construção do Pacto Nacional ao longo de 2015, que o governo federal deu início, nós conversamos com várias categorias, policiais, outros operadores do sistema de justiça criminal e segurança pública, professores universitários, sociedade civil. Todos nós temos algumas fórmulas para enfrentar ou diagnósticos para enfrentar. Agora, como é que a gente articula isso num conjunto de soluções? Esta é a dificuldade, porque a possibilidade da gente abordar o tema é quase que ao infinito.
se a gente não conseguir avançar nessa estruturação, a gente sempre vai ter prioridades. E uma das questões, prioridades individuais e não institucionais. A primeira questão que ficou clara, parece até um reforço, mas o óbvio ululante é a forte mensagem de prioridade política institucional. Todos os estados, todos os municípios, todos os locais que conseguiram reduzir e fazer frente, mesmo que temporariamente, mesmo que parcialmente, como a coronel Luciane disse aqui em relação ao Fica Vivo, foram aqueles locais onde houve um gestor, um comandante, um delegado, um político que assumiu uma forte mensagem de prioridade política institucional. E essa prioridade tem que ser explicitada nos termos de defesa da vida e de direitos. Ou seja, independente é uma questão civilizatória. É uma questão onde, para o que o Brasil quer ser enquanto nação, enquanto identidade, enquanto fazer frente a uma série de questões. Aonde há essa mensagem, quase sempre há também uma rápida resposta, mesmo que transitória, aí nós temos que pensar questões estruturais, mas há respostas por parte das taxas que tendem a cair. Isso é uma importância muito forte. Novos arranjos de gestão e financiamento, já falamos aqui, eu não vou detalhar muito, foco na prevenção e integração de esforços, a gente bate cabeça o tempo todo. A gente só temos sempre pensando que, se não for o meu grupo, não é o grupo do lado. Eu acho que o que a gente está vendo aqui no encontro do fórum é que, não, é possível coordenar e articular esforços, é possível que todos protagonizem, é possível que a gente avance e o objetivo comum seja uma só, que seja a garantia de mais vida no país. Indução de novas práticas institucionais, como a colega do Tocantins sinalizou, nós temos acervos e acervos de boas práticas internacionais no mundo todo, que podem servir de exemplo, podem servir de indução a nós, claro que não de forma automática. Nós temos questões federativas, temos questões normativas, temos questões culturais que precisam ser analisadas e ajustadas. Na verdade, uma das questões mais importantes é em relação também, que tem tudo a ver com comunicação e prestação de contas, que é a ideia de que, se a gente olhar para a segurança pública, a nossa principal batalha, o principal fronte de batalha hoje, para fazer frente em relação às nossa principal enquanto ativistas, sejamos nós operadores, professores, enfim, quem sejamos, enfim, nós temos o fronte, não é exatamente o fronte lá na ponta, é o fronte da informação, é o fronte de tornar a informação uma questão estratégica para a transformação e mudança social. O que isso tem a ver? Informação enquanto possibilitadora, provocadora de conhecimento. Conhecimento é ação. Se eu tenho condições, eu vou lá na ponta, eu intervenho, se eu consigo, eu transformo, e se eu transformo, eu tento fazer frente a uma realidade perversa. E é isso que a gente talvez tenha que pensar naquilo que, como é que a gente pode fazer da informação nossa aliada e não nossa inimiga, como é que a gente pode fazer com que a informação gere um repositório de conhecimento capaz de mobilizar as ações. Não seria até pela própria característica do país cultural, econômico, político, territorial, você pensar ações únicas. Ações únicas são fadadas ao fracasso. Como é que a gente articula uma coalizão? Essa é uma grande ideia. E os exemplos que foram dados falam, sempre que a gente pensa grandes planos sistêmicos, talvez a grande questão sistêmica pendente até hoje é a forma como o Estado lida com segurança pública. Mas a ação necessariamente tem que ser local e territorial. Isso também foi os exemplos em relação àquilo que nós vamos abordando a questão. Uma outra coisa que, fazendo um balanço de tudo que tem sido produzido e dito, nenhuma novidade, aqui a gente ainda está no território, e ainda mais todos nós, especialistas da área, e sabemos isso, que é tratar a violência como fenômeno multifacetado, demandando, portanto, a construção de iniciativas articuladas, territorializadas e intersetoriais. Mas é também importante que a gente faça aqui uma certa análise de consciência. Jogar a culpa da violência às macrocausas sociais é uma forma também que nos conforta.
A gente também tem que dizer, tá, de fato a violência vem de questões sociais, mas eu estou fazendo da melhor forma para dar a resposta que eu tenho que dar, naquele que é o meu mandato? Como é que eu me mobilizo? Eu não sou o responsável pela violência da sociedade, mas eu sou o responsável pela resposta pública que o Estado vai dar frente à violência e ao crime. Senão a gente se iguala, por exemplo, ao crime organizado, quando a gente acha que o crime organizado é malvado, vamos lá enfrentar de peito aberto. Não, não é dessa forma que a gente vai conseguir vencê-lo, por sinal, porque a gente já está seguindo as regras dele e ele, se a gente não jogar, ele põe a bola embaixo do braço e vai embora, porque não é a bola é dele. Então a gente não precisa jogar com o time nem com a bola dele. Focalizar nas mortes violentas intencionais, o que eu já disse, não é só um tipo penal, o que importa é que os vários tipos penais que podem provocar uma pessoa matando a outra, e isso é importante para controle. Promover doutrinas baseadas em resolução de problemas. Nós temos hoje a mania de estruturar. Vamos ver aquele gráfico que a Úrsula mostrou. E eu acho que aqui vale uma crítica contundente ao modelo de Estado brasileiro. Boa parte do recurso do Ministério da Justiça é gasto com a máquina. E quando chega para fazer uma ação finalística, não sabe o que fazer. Esse é o resultado. A Úrsula, eu estava conversando hoje para preparar a conversa, ela, não vamos fazer, né, porque ela é especialista em finanças públicas. Aí eu falei, não, deixa que eu vou fazer essa frase forte, porque ela, não é bem isso, não sei o quê. Porque, assim, quando a gente tem no Estado investimento em pessoal e nas instituições policiais, a ação finalística está claro, a prevenção. Qual é o papel do Ministério da Justiça na segurança pública? A própria Constituição não deixa claro isso. E aí a gente gasta muito mais dinheiro na atividade meio e gasta muito menos dinheiro na atividade fim e nem sabe como gastar. Cada gestor assume uma prioridade. Mas a mensagem desse gráfico é simplesmente assim. Vamos gastar um dinheiro aí e depois a atividade finalística a gente não... sobrou um saldozinho aqui. Isso é importante. A máquina pública, isso não é uma crítica exclusiva ao Ministério da Justiça, mas os dados mostram e permitem que a gente faça isso, como é que a gente faz a máquina pública pensar por problema e não por processos, assim. Então, a gente tem 60 mil mortes por ano, como a gente vai mexer? Promover doutrinas significa, e eu vou mais no final também detalhar isso, por exemplo, boa parte das polícias brasileiras, sobretudo as polícias civis, trabalham sem doutrinas de resolução de homicídios. Ou quando elas existem, só recentemente alguns livros sendo publicados, mas a maioria dos manuais que são usados nas academias de polícia são dos anos de 70. Antes da discussão de técnicas, antes da discussão de qual de instituições. A gente nem ensina, por exemplo, boa parte, 11 estados da federação adotam programas de metas e resultados, que tem alguns deles com bastante bons resultados no curto prazo, claro que com todos os dilemas que nós temos, e as academias não ensinam o que é o programa de metas nas academias. Essa é uma questão importante. Fica sendo uma ação de governo e não muda a prática e a cultura organizacional. Já foi aqui mais do que reiterado que falar de avaliação, prestação de contas e controle não é falar só de pesquisa. É falar de uma das questões mais fundamentais, é saber o que é accountability, né? Transparência ativa. É pensar como que o Estado brasileiro pode dar exemplo em termos de como que você se organiza para a população confiar mais nas instituições. Segundo todos os dados disponíveis, a questão não é essa. Nós hoje